Um dia, Sasaki está fumando no telhado. Suzuki o encontra e reclama porque estava procurando Sasaki na sala de fumantes. Ele acaba indo para a beirada e fuma com ele, contando que o chefe os chamou para uma reunião. A notícia faz Sasaki engasgar. Suzuki volta a reclamar porque acha que a reunião será mais uma perda de tempo, e ele prefere ir para casa. Sasaki solta o ar e concorda com Suzuki. Eles então seguem seu dia de trabalho, fazendo o trabalho normal, treinando outros funcionários e até sendo repreendidos pelo chefe, a rotina usual até chegar a hora de ir para casa. Já está tarde quando ele embarca no trem, e ele até dorme por algumas paradas. Ao descer, ele começa a jornada para a casa da estação. No entanto, em vez de ir direto para casa, ele para em um supermercado familiar, que o faz sorrir ao vê-lo. Ele escolhe alguns lanches e vai para o caixa. Ele é recebido por Yamada, a caixa, cujo sorriso faz os sentimentos sombrios de Sasaki derreterem. Yamada processa suas compras e entrega o recibo e o troco. Quando tudo termina, Sasaki embala suas compras e sai do supermercado, com o sorriso sumindo. Yamada era seu remédio pós-trabalho, mas ele só a vê no supermercado. Isso faz ir lá com frequência e comprar itens desnecessários. Ele se pergunta se deveria comprar algo da próxima vez e oferecer como presente. No entanto, ele descarta a ideia porque pode parecer um esquisitão. No dia seguinte, Sasaki é repreendido por usar seu tempo em rondas para passear no meio delas. Suzuki interrompe para avisar o chefe sobre uma ligação urgente, então o chefe se distrai de repreender Sasaki. O problema parece sério, então o chefe anuncia de repente outra reunião tarde da noite, para o desgosto de Sasaki. Ele acaba andando para casa muito mais tarde que o normal. Ele xinga o chefe, já que a reunião se estendeu até a meia-noite e ainda não produziu solução para o problema. Ele decide que hoje à noite, ele realmente precisa ver Yamana para se sentir melhor. No entanto, ao chegar ao supermercado, é Uno, uma caixa idosa, quem processa suas compras. Isso termina o dia dele de forma decepcionante, e ele sai do supermercado se perguntando se Yamana já terminou o turno, ou se hoje era seu dia de folga. Ele decide que precisa de um cigarro, então pega seu maço. No entanto, devido a alguns transeuntes, ele descobre que a área é proibida para fumantes. Ele procura por um local para fumar, mas não encontra nenhum. Ele se pergunta se a cidade está punindo fumantes como ele. Então ele vê uma garota chamada Tamaya, que ele não reconhece como Yamada, convidando-o para fumar na área de fumantes onde ela está. Sasaki se aproxima e nota que elas estão atrás do supermercado, então ele pergunta se é seguro para elas. Tomaya menciona que são só as duas, então ninguém se importa. Ele decide sentar ao lado dela e começa a fumar. Ele aproveita o momento para estudá-la e nota que suas feições são únicas. A expressão não parece algo que uma trabalhadora de supermercado usaria. Ele pergunta em qual seção ela trabalha e fica chocado quando a vê pedir fogo apontando o cigarro para ele com a boca. Ela argumenta que era o objetivo de convidá-lo. Sasaki fica confuso e exclama que ela deveria ter sido honesta e apenas pedido um isqueiro. Ainda assim, ele entrega o isqueiro para ela usar. Assim que seu cigarro acende, ela pergunta se ele é o cara que sempre faz fila para uma caixa também. Sasaki empalidece, mas tenta dizer que provavelmente é coincidência. No entanto, Tomayo diz que sabe que ele provavelmente está apaixonado por Yamada porque ele faz fila lá mesmo quando outros caixas estão livres. Ela ainda não admite que é Yamada e começa a dizer que Yamada tem muitos esquisitões atrás dela, e ela acredita que Sasaki provavelmente está impressionado com o tamanho de Yamada, já que é o que a maioria dos caras procura. Sasaki nega pensar em Yamada dessa maneira e diz que sabe que pode parecer esquisito, mas Yamada é sua fonte de felicidade após um longo dia de trabalho. Ele percebe que gritou essa parte, então pede desculpas por ter levantado a voz. No entanto, Tomai admite que na verdade está aliviada, porque muitas pessoas que vão atrás de Yamada são esquisitões. Sasaki é o primeiro cara com intenções puras e até elegante sobre isso. Como pedido final, ela pede a Sasaki para continuar o mesmo. No dia seguinte, ele está no supermercado novamente, distraído pensando em seu encontro com Tamaya. Ele se surpreende quando Yamada chama seu nome e o agradece. Ela revela que soube seu nome pelo cartão de fidelidade, e que Tamaya também disse a ela que ele é fã dela. Ele então sai do supermercado xingando Tamaya, porque tem certeza que ela é a razão pela qual Yamada sabe seu segredo. Vendo-o ir, Yamada ri, mudando para sua voz de Tomaya e esperando que ele a visite na área de fumantes novamente. Conforme ele se afasta, ele se pergunta como Tomaya sabia seu nome em primeiro lugar. Na sala de fumantes, vários colegas de Sasaki começam a reclamar da reunião que terão mais tarde. Quando ele sai, ele percebe que todos estão no limite devido a todas as horas extras e reuniões que precisam comparecer. Para ser honesto, ele se sente o mesmo, mas então ele sorri porque pelo menos tem o sorriso alegre de Yamada para cumprimentá-lo sempre que vai ao supermercado, ao contrário de seus colegas. Ele então empalidece ao se lembrar que Tomoya também pode estar observando ele lá. Ao ir para o supermercado, ele para na área dos fundos por um momento antes de seguir para a frente. Ele pega uma cesta e se pergunta se Yamada está no caixa. Para seu alívio, ela está lá, e ele se lembra do quanto ela sorriu para ele ao saber que ele era fã dela. Ele espera que ela o cumprimente mais calorosamente. No entanto, quando chega a vez dele, ela o cumprimenta como a todos os outros clientes.
Ele fica surpreso porque presumiu que ela o cumprimentaria de forma mais familiar. Ele sai do supermercado um pouco decepcionado, mas então percebe que Yamada agiu como sempre, então ele deveria agradecer por ainda poder comprar lá, apesar de ser esquisito. Em uma situação normal, ele poderia ter sido expulso. Seus olhos então se desviam para a área de fumantes. No dia seguinte, Suzuki se sente sem esperança porque o cliente ainda não respondeu ao seu e-mail de desculpas. Ele acha que sua vida acabou e odeia o fato de que ela terminará no escritório ao lado de Sasaki. Ele então percebe que Sasaki não deveria estar fazendo hora extra. Sasaki menciona que tem que arrumar a planilha do novato, já que o trabalho é algo que o novato não deveria ter recebido para começar. Suzuki se pergunta se Sasaki está sendo explorado, já que a novata é uma contratação feminina, mas Sasaki permanece firme que é normal que novatos cometam esses erros, e cabe aos seniores corrigi-los. Isso não impede Suzuki de alfinetar o chefe, pois ele sente que o tempo extra para corrigir os erros do novato é causado por ele. Ele sente que poderia ter sido evitado se o trabalho tivesse sido dado a um sênior. Sasaki não culpa ninguém, já que tem o sorriso de Yamada para esperar quando terminar. No entanto, uma memória de Tomoya ressurge e acidentalmente o faz desfazer todas as correções que ele havia feito. Suzuki comemora porque isso significa que ele tem um companheiro em sua noite em claro. Quando ele vai ao supermercado mais tarde, ele é atendido por Uno em vez de Yamada. Ele consegue sorrir e tratá-la gentilmente em vez de mostrar o quão chateado está. Ele sai do supermercado decepcionado e até considera ter um hobby em vez de depender de Yamada para mantê-lo feliz. Ele está prestes a passar pela área de fumantes quando ouve Tomoya convidá-lo. Ele decide ir porque quer confrontá-la sobre revelar a Yamada que ele é fã dela. Desde aquele dia, ele não consegue deixar de se sentir envergonhado perto de Yamada. Tomoya admite que sente muito por isso, mas diz a ele que ele não deveria se sentir tão mal porque Yamada ficou feliz em ter um fã. Ainda assim, Sasaki não gosta de seu segredo exposto. Ele então se lembra de algo e lhe dá os mochi chips que comprou como agradecimento por deixá-lo fumar com ela. Tamaya fica animada com isso e pega a sacola porque estava curiosa sobre o lanche, já que é popular entre clientes mais velhos. Ela então o convida para fumar com ela, e Sasaki se sente um pouco orgulhoso de si mesmo por lhe dar algo que ela parece genuinamente interessada. Ele se senta e a lembra de não comer muito, porque faz mal dormir de estômago cheio. Ele procura seus cigarros em seu terno, mas então percebe que deixou seu maço no escritório. Tamaya então oferece a ele o cigarro que ela ainda está fumando. Sasaki hesitantemente o arranca da mão dela e diz que ela deveria apenas ser honesta e admitir que quer comer mais do que fumar no momento. Em vez de fumar, ele o apaga, repreendendo-a por provocá-lo constantemente. Tamaida menciona que não pode evitar porque Sasaki é seu pick-me-up. Ela explica que sente uma afeição semelhante por ele como ele sente por Yamada. No entanto, Sasaki não acredita nela, e até diz que não provoca Yamada da mesma forma que ela o provoca. Ela explica que todo mundo tem gostos diferentes quando se trata de pick-me-ups, então Sasaki deveria parar de ficar emburrado e visitá-la na área de fumantes com mais frequência. Ele sente que é inútil discutir com ela. No dia seguinte no trabalho, Sasaki está adiantado e já trabalhando. Suzuki entra e nota vários lanches na mesa comunitária. Ele pega um pacote de mochi chips e começa a comer, perguntando a Sasaki se foi ele quem os trouxe. Dá pra notar porque Sasaki tem lhe dado os mesmos lanches em momentos aleatórios, e ele até admite que é viciado neles. Sasaki admite que sim, e oferece o pacote inteiro a Suzuki, porque ele deveria experimentar com uma bebida. Suzuki aceita facilmente porque está curioso e é honestamente fã do lanche. No entanto, ele pergunta a Sasaki por que ele compra tantos pacotes. Sasaki menciona que sempre esquece que tem extras em casa, e acaba comprando o mesmo lanche no supermercado. Suzuki diz a ele para parar de comprar o lanche, mas Sasaki argumenta que não terá nada para comprar no supermercado se fizer isso. Isso faz Suzuki exclamar que Sasaki não deveria ir ao supermercado se não precisar. Mais tarde, Sasaki ainda acaba no supermercado e olha alguns itens. Ele se encontra no mesmo corredor e está prestes a pegar os mesmos mochi chips, mas então ele hesita, lembrando das palavras de Suzuki. No entanto, ele ainda precisa comprar algo, então ele os pega de qualquer maneira. Ele vai ao caixa 2 e fica feliz em ver Yamada lá. Enquanto Yamada escaneia seu item, ela menciona que os chips que ele costuma comprar são muito saborosos. Sasaki se ilumina porque ela conhece o lanche. Ela admite que só descobriu o quão bons eles eram recentemente porque alguém os deu a ela de presente. Sasaki só consegue pensar que foi Tomoya quem lhe deu alguns dos chips. Quando ele sai do supermercado, ele se pergunta se Yamada e Tomoya são amigas muito próximas, e ele pode facilmente imaginar as duas garotas se dando bem, ainda sem saber que elas são a mesma pessoa. Dentro do supermercado, Yamada espirra, o que chama a atenção de Muno. Yamada diz a ela que sente que um velho está pensando nela. Lá fora, Sasaki espirra. Um dia, Sasaki encara a tela em pânico. Quando Suzuki se senta, Sasaki bate o rosto na mesa. Mais tarde, Sasaki vai ao supermercado e espera Yamada chamá-lo para o caixa. Ao registrar os itens, ela nota que ele está cabisbaixo. Ao receber o dinheiro e o troco, ela comenta animada que ele está perto de ganhar um prêmio no cartão Fidelidade.
A resposta de Sasaki não tem seu ânimo usual, então ela diz que em breve haverá um desconto em Mochi Chips. Ele sorri, mas parece cansado e arruma as compras para ir. Yamada fica surpresa, pois é incomum clientes não sorrirem de volta, dada sua excelência no atendimento. Ao sair do supermercado, ele sente vontade de fumar. Lembra-se de Tomoya e do convite dela para fumar na área de fumantes. Ele vai até lá procurá-la, mas ela não está. Isso significa que ele não pode fumar ali. Ele se surpreende quando Tomoya toca suas costas e o cumprimenta. Pelo jeito, Sasaki deduz que ela acabou de sair do turno. Ela confirma e o empurra para a área de fumantes para que fumem juntos. Fumando em silêncio, Tomoya aponta que Sasaki tem suspirado fundo. Ela acha que algo o incomoda e menciona que Yamada está preocupada com ele. Sasaki entra em pânico, achando que agiu de forma inadequada. Tomoya esclarece que Yamada estava preocupada porque era óbvio que algo o deixara de mau humor. Sasaki sorri sonhadoramente com a gentileza e atenção de Yamada. Ele também agradece a Tomoya por entregar a mensagem. Tomoya não quer levar o crédito, mas Sasaki insiste que ela merece. Ele nota que o cabelo dela está solto, como se tivesse vindo correndo para falar com ele. Tomoya se irrita e sopra fumaça em seu rosto. Ele fecha os olhos e a repreende, mas ao abri-los, vê que ela invadiu seu espaço pessoal. Tomoya diz que não se importou em arrumar o cabelo, e que o motivo de ter feito de mensageira é seu segredo. Ela diz que isso é castigo por ele ser atrevido. Sasaki entra em pânico, sem entender as provocações, e tenta uma explicação. No entanto, ele se sente triste novamente. Ele começa a se perguntar se é realmente lerdo e decide perguntar algo a Tomoya. Ele quer saber se ela acha que ele parece um cara assustador. A pergunta a faz engasgar com a fumaça. Ela pergunta de onde veio essa pergunta estranha. Sasaki não acha a situação engraçada, e explica que fez uma novata chorar mais cedo. Isso faz Tomoya se perguntar em voz alta se ele é do tipo que dá ordens. Sasaki tenta explicar que não é nada disso. Ele diz que a novata cometeu um erro típico e ele tentou animá-la, mas acha que ela levou para o lado errado. Mais cedo, a novata entregou relatórios com vários erros. Em vez de se irritar, Sasaki disse nervosamente para ela se sair melhor da próxima vez. A novata desabou em lágrimas e as amigas tiveram que consolá-la. O chefe de Sasaki o repreendeu, e ao voltar para sua mesa, ele ouviu o escritório inteiro fofocando sobre ele. Ele diz a Tomoya que teme que a novata odeie o emprego por causa dele. Ela responde que se a novata odiar o emprego, tudo bem. Pelo que ela vê, o trabalho de Sasaki drena a vida dos colegas e os força a fazer hora extra. Ela acha que nada impedirá a novata de pedir demissão quando perceber isso. Ela diz que a novata não está na empresa há tempo suficiente e que quando o conhecer melhor, o achará uma pessoa gentil. Sasaki agradece as palavras gentis. Ele suspira e pensa que Yamada provavelmente não passa por isso. Tomoya se choca com a menção repentina de Yamada. Sasaki explica que Yamada provavelmente nunca fez uma novata chorar. Tomoya pensa que Sasaki a vê como fria e inacessível, e decide adiar a revelação de quem é. Em vez disso, ela diz a Sasaki que Yamada também é desrespeitada. Sasaki pensa nela e sorri, dizendo que Yamada é incrível. Ele diz que ela ainda consegue sorrir apesar de trabalhar em horários estranhos, e que cuida de um estranho como ele. Tomoya suspira com ele antes de explicar que funcionários de supermercado são treinados para ter o sorriso perfeito de atendimento. Sasaki se pergunta se isso significa que Tamayo também foi ensinada a sorrir perfeitamente, e ela confirma. Primeiro, ela explica como se faz, antes de sorrir brilhantemente para ele. Sasaki fica surpreso com o sorriso dela, e Tamayo se pergunta se isso foi o suficiente para insinuar que ela é amada. No entanto, Sasaki não vê a semelhança e ri um pouco. Ele admite que a Tomoya fica ótima sorrindo e agindo fofa assim. Tomoya fica irritada e termina o cigarro. Ela então força os lábios de Sasaki para cima, e diz que também deveria treiná-lo. Sasaki pede desculpas, então ela decide deixá-lo ir, e conclui que ele já treinou o suficiente para o dia. Sasaki sente que fez algo errado e tenta se desculpar, mas Tomoya o ignora e o lembra de praticar mais o sorriso. No dia seguinte, o novo funcionário vai ver Sasaki e se desculpa por ter chorado. Ela explica que ficou sobrecarregada e deixou as emoções tomarem conta. Ela se sente mal por Sasaki porque o fez parecer uma pessoa ruim. Ela percebe Sasaki tentando assumir parte da culpa, então o impede, dizendo que sabe que Sasaki é muito legal. Isso o faz lembrar das palavras de Tomoya, então ele suaviza a expressão e diz à novata que é normal que alguém tão nova quanto ela cometa erros. Suzuki o provoca sobre como ele estava falando com a novata. Mais tarde, no supermercado, ele se pega ansioso para ver Yamada novamente. Quando ela o chama, ele se sente subitamente revigorado. Eles seguem a rotina usual, e ele percebe que o sorriso dela parece familiar de alguma forma. No entanto, ele afasta o pensamento e sai do supermercado. Yamada deixa sua máscara cair, enquanto o observa sair. Ela se lembra das palavras dele sobre como o sorriso dela era fofo como Tomoya, e se sente um pouco envergonhada porque Sasaki ainda não descobriu quem ela é, apesar das pistas óbvias. Numa noite, Sasaki compra um maço de cigarros numa loja de conveniência. Como ele está sem, decide que deveria fumar em algum lugar. No supermercado, Muno assume para que Yamada possa fazer uma pausa.
Yamada, agradecida, entrega o caixa para ela, mas se pergunta onde está Sasaki, já que ele não a visitou hoje à noite. Muno então menciona que a gerente gostaria de falar com Yamada. Enquanto isso, Sasaki vai para a área de fumantes que divide com Tamaya. Ele a cumprimenta, mas para ao notar que ela está de mau humor. Quando Tamaya o vê, ela diz para ele sentar. Ele obedece e está prestes a acender o cigarro, quando nota a montanha de bitucas de cigarro usadas no cinzeiro. Ele percebe que ela está claramente chateada com algo, então vai à máquina de vendas para comprar bebidas para elas. Tamaya questiona suas ações, então a resposta é que ele acredita que uma bebida quente o ajuda muito mais quando está para baixo do que álcool ou cigarros. Ele convida Tamaya para tomar uma também. Tamaya decide se abrir e conta que recebeu uma reclamação de um cliente. Eles não gostaram de como o cheiro de fumaça grudava nas roupas dela. O chefe disse para ela não dar importância, mas ela ainda se sentiu magoada. Ele oferece palavras de conforto, o que surpreende Tamaya. No entanto, ele não consegue seguir em frente devido aos seus espirros. Ele pede desculpas e explica que está com frio porque subestimou quão frio estaria. Ele se surpreende quando Tamaya de repente entra na frente dele e o envolve com sua jaqueta preta. Ela diz que por hoje ele pode pegá-la emprestada. Depois de se recuperar da surpresa, ele agradece, admitindo que se sente mais aquecido agora. Tamaya segura a manga de sua jaqueta antes de soltá-la após estudá-lo por um momento. Ela então admite que não bebe café. Sasaki sorri e admite que também não, então eles deveriam tomar algo que ambos gostem. Em um novo dia, Sasaki se sente energizado pela bela visão da primavera ao seu redor. Ele sente que é uma boa mudança de ritmo, especialmente depois de ter sido repreendido por um cliente momentos antes. Ele decide que, como está perto do supermercado, vai comprar o almoço lá, mesmo que Yamada não esteja por perto. Ele passa pela área de fumantes, esperando ter a chance de ver Tamaya, mas fica chocado ao ver Yamada lá em vez disso. Ele entra em pânico e pergunta por que ela está ali, imaginando se ela tem o turno da manhã. Yamada tenta acalmá-lo e, quando consegue, explica que está substituindo alguém. Ao explicar sua presença na área de fumantes, ela considera se revelar como Tamaya, mas decide não fazer isso e diz que queria pegar algo na máquina de vendas. Ela pergunta se Sasaki por acaso já terminou o trabalho, mas ele diz que na verdade está voltando. Ele só estava passando, esperando fumar um cigarro com Tamaya. Ele se corrige e pede desculpas porque sabe que não deveria fazer isso. Mas ele ainda tenta explicar as coisas para não colocar Tomoya em apuros. Yamada ri e diz que está tudo bem, e que Tomoya já contou a ela sobre todos os seus intervalos para fumar. Sasaki fica aliviado e menciona que Yamada e Tomoya devem ser ótimas amigas. Yamada se surpreende que Sasaki ainda não descobriu. Ela decide entrar na brincadeira e diz que elas são muito próximas. Sasaki então diz carinhosamente que acha que ambas as garotas compartilham traços positivos semelhantes. Ele então pergunta a Yamada se Tomoya está bem. Yamada fica chocada e pergunta hesitantemente se ele está verificando Tamaya por causa de uma reclamação. Sasaki admite que ficou um pouco preocupado desde que ela compartilhou um pouco sobre isso. Yamada sorri e diz que Tamaya está bem e superou o problema. Ela espera que Sasaki permita que Tomoya desabafe com ele novamente, mas Sasaki sente que não deveria trazer um assunto desanimador. Yamada argumenta que não precisa ser sobre esse assunto, mas ela realmente espera que Sasaki possa ouvir outras conversas também. Sasaki sente que pode estar exagerando, mas Yamada aponta que foi Tomoya quem se abriu com ele voluntariamente. Sasaki entende o ponto dela, então menciona que Tomoya revelou que Yamada estava preocupada com ele. Ele agradece porque a preocupação dela com ele o deixa feliz. Yamada mexe no cabelo e menciona que fica feliz em ser alguma ajuda para ele, e espera não estar exagerando em nada. A conversa deles deixa Sasaki tonto de felicidade, mas ele percebe que está ocupando o tempo dela e pede desculpas. Yamada menciona que na verdade fica feliz com a chance de conversar com ele assim, e oferece a ele o espaço para fumar. Sasaki diz que vai se abster de fumar porque não quer que o cheiro de fumaça grude nela. Ele então começa a se afastar, mas Yamana de repente o chama e estende a mão para a cabeça dele. Yamana então revela que tirou uma pétala de flor do cabelo dele. Ela admite que esteve lá o tempo todo, mas não conseguiu contar porque achou que parecia fofo. Ela mostra a língua, e Sasaki se sente esquentando. Ele volta para o trabalho e se surpreende com o lado brincalhão de Yamada. Enquanto isso, de volta à área de fumantes, Yamada amarra o cabelo e abandona sua persona polida ao começar a fumar, pensando em como é engraçado que ele ainda não descobriu que ela também é Tamaya. Uma noite, durante o turno de Yamada, ela encontra um desodorizador entre os itens de Sasaki para check-out. Também parece que Sasaki quer perguntar algo, mas decide não fazer. Ela finge não se abalar e diz o total dele. Sasaki decide que é melhor não fazer esse tipo de pergunta, agradece por atendê-lo e vai embora. Assim que ele se vai, Yamada tenta entender o que ele pode estar passando. Pelo que ela sabe dele, Sasaki vem de um ambiente de trabalho muito tóxico. Comprar um desodorizador e querer fazer perguntas são novidades, mas ela tem uma vaga ideia do que o incomoda. Atrás do supermercado, ela é Tomoya novamente ao falar com Sasaki. Ela pergunta se alguém comentou que ele cheira a fumaça. Sasaki a olha em choque porque ele ainda não tinha compartilhado essa parte com ela. Tomoya comenta que ele é fácil de ler.
Ela menciona que o viu pegando um desodorizador no supermercado. Sasaki se surpreende porque não viu Tomoya no supermercado. Ele ignora a preocupação e diz a ela que seu chefe realmente odeia o conceito de fumar. Quando estavam na mesma vizinhança, seu chefe o insultou por causa do cheiro e disse para ele fazer algo a respeito. Tamaya diz a ele que se ele escovar os dentes depois de fumar, a maior parte do cheiro irá embora. Então tudo que ele precisa fazer depois é borrifar desodorizador nas roupas, e ele deve estar mais ou menos pronto. Sasaki a olha como se ela tivesse acabado de resolver todos os seus problemas. Ela menciona que está apenas passando o conselho de uma senpai, mas Sasaki ainda está grato por tudo que ela lhe disse. Tamaya acha que ele se parece um pouco com um cachorro, então ela diz para ele dar a pata. Embora confuso, Sasaki ainda oferece a mão para um aperto de mão. Ela coloca uma garrafa na mão dele e explica que é o spray desodorizador específico que ela usa. Sasaki está incerto porque a garrafa parece cara. No entanto, Tomoya o tranquiliza, dizendo que tem mais em casa, e a que ela está dando a ele já está pela metade. Sasaki de repente fica curioso sobre o cheiro. Tamaya diz a ele que ele pode sentir o cheiro nela. Ela tira o casaco e gesticula para os locais onde costuma borrifar. Sasaki pisca antes de exclamar em voz alta que não vai cheirá-la. Tamaya se diverte porque assumiu que ele simplesmente iria em frente. Sasaki de repente tem a ideia de que Tamaya pode vê-lo como um cachorro obediente. Tamaya para por um momento para pensar, então diz que ele se parece com um labrador retriever. Durante outra noite tardia no escritório, Sasaki está no lounge de fumantes. Assim que termina, ele imediatamente vai escovar os dentes. Depois de enxaguar, ele pega o spray e está prestes a usá-lo, mas então percebe que não sabe a quantidade certa a aplicar. Com seu spray habitual, ele já sabe quanto usar, mas essa névoa é um território novo para ele. Suzuki de repente se aproxima dele e nota seu kit de cuidados no banheiro. Ele fica irritado que Sasaki levou as palavras do chefe a sério e tenta convencê-lo de que ele não precisa mudar, porque o chefe normalmente fica bravo pela manhã. Sasaki argumenta que, mesmo sem os comentários de seu chefe, ele ouviu que escovar os dentes e borrifar névoa podem ajudar a mascarar o cheiro para o benefício de todos os outros. Suzuki o olha e pergunta onde ele ouviu isso. Sasaki entra em pânico, porque não pode simplesmente dizer Tamayo sem parecer suspeito. Então ele decide distrair Suzuki borrifando a névoa nele e dizendo que Suzuki cheira bem. Sasaki menciona que se Suzuki chegar em casa cheirando bem para sua esposa, é possível que ela se apaixone por ele novamente. Com a menção de sua esposa o cobrindo de afeto, Suzuki começa a sentir sua confiança aumentar. Ele gosta da ideia e pede para Sasaki repetir o conselho. Sasaki diz que basta escovar os dentes e passar um pouco de spray. Ele tenta demonstrar, mas usa demais. No supermercado, Yamada sente o cheiro do perfume em Sasaki e comenta que ele cheira muito a Tamaya hoje. Ela espera que ele fique envergonhado, mas se surpreende. Corado, Sasaki explica que ganhou o perfume de Tamaya ontem e esqueceu de perguntar como usar. Envergonhado, ele se desculpa. Uno se aproxima de Yamada para trocar de turno, mas percebe que Yamada parece distraída. Yamada diz que queria provocar um cliente, mas a reação dele a fez corar também. No dia seguinte, Sasaki tem um dia normal, mas escova os dentes e usa o spray após o intervalo para fumar. O chefe não parece feliz, mas não o repreende pelo cheiro. Em vez de ir para casa, ele para no shopping perto da estação. Ele encontra o endereço de uma loja e vai até lá. Ao entrar, sorri. Em seguida, vai ao supermercado para devolver um presente para Tomoya, pois se sente em dívida com ela. Ele vê alguém na área de fumantes e pensa que é Tomoya. Ao se aproximar, se choca ao encontrar Go-Chu lá. Após se encararem, Go-Chu pergunta quem ele é. Sasaki se apresenta nervosamente. Go-Chu pega o celular e diz que vai denunciá-lo. Sasaki entra em pânico e explica rapidamente que é amigo de Tamaya. Ele diz a Go-Chu que Tamaya o convidou para fumar com ela atrás do supermercado. Go-Chu não reconhece o nome, mas ao olhar melhor para Sasaki, o reconhece. Ele é o mesmo velho que sempre faz fila no caixa de Yamada. Ela o lembra porque ele se parece com o cachorro da família dela. Ela pergunta se ele conheceu Yamada. Sasaki a corrige, insistindo que está falando de Tomoya. Ouvindo-o, Go-Chu percebe que Yamada o enganou, pois Yamada e Tomoya não são a mesma pessoa. Ela decide entrar na brincadeira e pergunta se ele veio fumar com Tomoya. Sasaki nega e diz que hoje esperava dar um presente a ela. Ele esclarece que é apenas um agradecimento, nada mais. Como o turno de Yamada está acabando, Go-Chu diz que ele só precisa esperar um pouco. Sasaki já se sente deslocado e pede a Go-Chu para entregar o presente a Tomoya. Go-Chu concorda e pega a sacola. Ele se despede sem graça, fazendo Go-Chu pensar novamente que ele se parece com o cachorro dela. Pouco depois, Yamada sai, querendo fumar. Ela lamenta que Go-Chu saiu para fumar sem ela. Ao acender seu cigarro, Go-Chu finalmente repreende Yamada. Yamada pergunta o que fez de errado, e Go-Chu explica que tem convidado um cliente para fumar com ela atrás do supermercado. Yamada tenta se fazer de inocente, mas Go-Chu a desmascara. Ela diz que já sabe a verdade por Sasaki e menciona que quase o chamou à polícia.
ela entrega a sacola a Yamada e diz que é de Sasaki para Tomoya. Ela explica que Sasaki queria agradecer. Ela percebeu que Yamada era Tomoya só de ouvir o nome. Ela avisa Yamada para não brincar com o coração de Sasaki. Ela se irrita ao ver que Yamada parou de ouvi-la. No entanto, ela se surpreende ao ver que Yamada parece apaixonada. Go-To a observa e parece entender por que ela complicou tudo. Ela pensa em intervir, mas decide permitir que Yamada continue encontrando Sasaki na área de fumantes. Acha que observá-los trará entretenimento durante o turno da noite. No escritório de Sasaki, ele está de volta ao telhado fumando. Ele repensa suas ações da noite anterior e espera não ter arrumado problemas para Tomoya. Quanto mais pensa, mais imagina que o presente foi confiscado ou que ela pode ser proibida de fumar. Enquanto isso, em seu carro, Go-To passa o tempo lendo o mangá shoujo. Ler romances é sua fuga secreta da realidade. Como acabou de ler uma série, ela se pergunta o que ler em seguida. Então, ela vê Yamada tentando chamar sua atenção pela janela. Ela abaixa o vidro e pergunta por que Yamada está ali, já que só deveria estar no turno da noite. Yamada responde que está cobrindo alguém. Elas conversam um pouco, e Yamada diz que se surpreende por Go-To ter parado de fumar. Go-To diz que prefere as alternativas e não gosta de ter que escovar os dentes depois de cada cigarro. Yamada aponta o quão irônico isso é, já que Go-To foi quem a ensinou essa técnica. Ficando desconfiada, Go-To pergunta diretamente a Yamada o que ela realmente quer, em vez de ficar de conversa fiada. Yamada admite nervosamente que quer saber se fumar com Sasaki não é mais permitido. Go-To só mencionou não chamar a polícia para Sasaki, mas isso pode facilmente significar que ela fez outras coisas com ele. Go-To tinha a sensação de que Yamada perguntaria de novo, então ela esclarece que Yamada ainda pode vê-lo. Mas elas precisam manter as coisas sob controle. Isso significa manter um perfil discreto. No entanto, ela avisa Yamada que, se vir as coisas saindo do controle, não hesitará em dar um basta. Yamada fica satisfeita com a resposta e começa a ir embora. No entanto, Go-To diz a ela para avisá-la imediatamente se algo acontecer. Quando Yamada parece confusa, Go-To explica que ela deve contar sobre qualquer coisa que faça seu coração acelerar. Isso ainda não faz sentido para Yamada, então ela simplesmente continua seu caminho. Mais tarde naquela noite, Sasaki espia a área de fumantes do supermercado. Ele tenta reunir coragem enquanto lamenta sua situação, quando tudo o que queria era mostrar sua gratidão a Tomoya. Ele se assusta quando Tomoya o cumprimenta de repente por trás. Ainda se recuperando da surpresa, Sasaki admite que encontrou outro funcionário ontem. Tomoya diz a ele que a pessoa que ele conheceu era o gerente. Ela então o convida para a área de fumantes e explica que tudo o que eles precisam fazer é manter as coisas discretas. Depois de se sentar e soltar fumaça, ela mostra a Sasaki o presente e diz que acha muito fofo. Ela compartilha que gosta porque consegue imaginar Sasaki andando por uma loja e escolhendo cuidadosamente para ela. Ele se pergunta por que esse detalhe em particular a deixa feliz. Ela explica que não é fácil encontrar coisas assim, então Sasaki deve ter tido um grande esforço para consegui-lo. Isso faz Sasaki acreditar que Tomoya é realmente uma esper. Ele se pergunta se Tomoya o vê apenas como fonte de entretenimento. Tomoya diz que não, o que Sasaki tem dificuldade em acreditar. No entanto, quando ele estuda o rosto dela, fica surpreso com o quão genuinamente feliz ela parece enquanto admira um pequeno enfeite. Ela então menciona que Sasaki provavelmente deveria apagar seu cigarro, e que é a oportunidade perfeita para testar o mini cinzeiro. Ele fica chocado quando Tomoya de repente desliza para perto dele em um instante, alegando que é uma maneira mais segura para que ele não se queime. Ele diz que ela poderia simplesmente ter entregado a ele, então ela o desafia a pegá-lo de suas mãos. Sasaki tenta alcançá-lo, mas Tomoya se recusa a se mover. Eventualmente, Sasaki se machuca ao tentar pegar o cinzeiro. Mais tarde, no supermercado, Yamada nota a compressa fria entre as compras de Sasaki e solta uma pequena risada. Ela imediatamente percebe seu erro e tenta disfarçar. Eventualmente, os dois começam a se desculpar um com o outro ao mesmo tempo, enquanto os outros funcionários os observam com olhares confusos. Um dia no trabalho, enquanto Sasaki está ocupado lendo o jornal, Suzuki comenta que Sasaki está parecendo um avô. Ele explica que é a combinação de ler com óculos e jornal, porque Sasaki poderia simplesmente mudar para um smartphone para obter as notícias hoje em dia. Ele mostra seu próprio telefone para enfatizar seu ponto. Sasaki considera comprar um, mas abre seu celular flip e diz que seu telefone atual ainda funciona bem. No entanto, quando ele tenta ligá-lo, percebe que ele não acende. Ele tenta novamente, mas o resultado é o mesmo. Ele decide que terá que consertá-lo e fica triste. Suzuki diz a ele que ninguém pode reviver seu telefone porque é antigo, e que Sasaki deveria simplesmente comprar um smartphone. No trem para casa, Sasaki olha para seu novo smartphone com confusão. Ele ainda não entende como usá-lo. Ele vê vários anúncios no trem recomendando aplicativos que ele deveria baixar. Ele decide tentar baixar um aplicativo de notícias, mas fica muito nervoso com todas as coisas que podem dar errado se ele apertar o botão errado, então ele desiste. Em pânico, ele acidentalmente liga a câmera. Ele tenta voltar para a tela anterior, mas acaba tirando uma foto, atraindo a atenção de todos. Mais tarde, ele visita Tomoya e pede que ela o ensine a usar seu telefone.
Tomoya fica surpresa por ser o primeiro smartphone dele, mas então percebe que Sasaki usar um celular flip antigo combina muito com ele. Sasaki implora para que ela o ajude. Ela concorda e pergunta com quais partes ele precisa de ajuda. Com muita calma, Sasaki admite que ele nem mesmo conhece os controles básicos do telefone. Ela o encara por um momento e percebe que não há nada a se surpreender. Faz sentido que ele não saberia, então ela decide ensiná-lo as coisas que seriam mais úteis para ele. Ela começa com o básico, mas quer pular a explicação de como voltar para a tela inicial, pois parece algo que ele já deveria saber. No entanto, Sasaki pede que ela o ensine isso também. Ela fica momentaneamente sem saber o que fazer, mas permanece paciente com ele. Quando ela o ensina a digitar uma mensagem, ela explica como mudar os caracteres com um movimento de deslizar. Mas Sasaki tem dificuldade em fazer o que ela demonstra, e acaba digitando os caracteres errados. Então, Tomoya sugere que tentem outro método de digitação. Sasaki então menciona que gostaria de começar a ler o jornal no celular. Tomoya confirma que ele pode, e começa a guiá-lo pelos passos para baixar o app e criar contas para o que ele precisa. Mas Sasaki ainda acha todo o processo confuso e demorado, sentindo que seu cérebro está superaquecendo. Vendo o quão sobrecarregado ele parece, Tomoya decide instalá-lo para ele. Quando Sasaki tenta as mudanças que Tomoya fez em seu celular, ele acha muito mais fácil de navegar. Ele comenta que agora parece que ele pode usá-lo quase como seu celular antigo e agradece a ela. Tomoya diz que ele ainda precisa se acostumar. Sasaki então pede mais um favor. Ele pergunta se é possível aumentar o tamanho da fonte em seu celular. Tomoya o olha com uma expressão nada impressionada e reclama que, se ele já sabia sobre tamanhos de fonte, não deveria ser tão leigo em smartphones. Sasaki argumenta que apenas presumiu que seria possível porque seu celular flip tinha o mesmo recurso. Quando Tomoya vira as costas para ele, ele começa a pensar que ela está irritada com ele e que mudar o tamanho da fonte deve ser difícil. Tomoya percebe a expressão desanimada dele e decide voltar para ele, oferecendo-se para mudar a fonte. No entanto, ele tem que prometer não parar de usar seus óculos. Sasaki concorda, e Tomoya pega o celular dele para fazer as alterações. Ela então diz que eles deveriam celebrar a estreia dele no smartphone, adicionando o número do telefone de Yamada aos contatos dele. Sasaki entra em pânico e corre em direção a ela, pedindo para ela parar. Ele não percebe que Tomoya está secretamente tirando fotos de sua expressão aflita. Quando ela diz que já adicionou o número de Yamada, ele entra em pânico total. No entanto, ela rapidamente admite que estava apenas brincando, fazendo-o quase cair devido ao cansaço anterior. Ela então devolve o celular dele com o tamanho da fonte ajustado. No dia seguinte, Yamada se prepara para seu turno no supermercado. Ela segue sua rotina habitual de arrumar o cabelo, cobrir o piercing e aplicar sua névoa. Ela pratica seu sorriso de atendimento ao cliente, mas ele desaparece rapidamente. Ela pega o celular e sorri enquanto rola até a foto de Sasaki que tirou na noite anterior. Ela se espreguiça para acordar, dá mais uma olhada na foto e então começa seu turno. Um dia no trabalho, Suzuki conversa com Sasaki sobre como a marca de seus cigarros diz muito sobre as pessoas. Ele ouviu falar do teste de personalidade porque é um assunto quente entre os jovens. De acordo com o site, Suzuki é alguém direto, devotado e que nunca trairá. Sasaki rola a página e menciona que a página também diz que Suzuki é alheio e socialmente inepto. Suzuki fica furioso com ele por ter rolado tão longe para ver os traços ruins. Enquanto ele fala demais, Sasaki sorri porque se pergunta se pode falar sobre isso com Tomoya. Mais tarde, ele menciona isso a Tomoya e ela admite que ouviu falar disso. Ela está prestes a dizer que não acredita nisso, mas quando vê o quão ansioso Sasaki parece porque quer ver os resultados deles, ela decide entrar na brincadeira. Eles procuram a leitura de Sasaki primeiro, e ele fica pálido quando diz que ele é um masoquista com tendência a menosprezar os outros. A leitura faz Tomoya rir, mas ela se esforça para não demonstrar. Sasaki a olha nervosamente e pergunta o que o teste diz sobre ela. Ela procura a marca dela e diz a Sasaki que o teste diz que ela é falsa com alta energia. Ela menciona que eles não deveriam levar essas coisas a sério, porque é bem claro que o criador é tendencioso a certas marcas. No entanto, ela guarda para si que o criador do teste acertou em cheio, pois ela é falsa de certa forma. Sasaki de repente está ajoelhado no chão e se desculpando com ela. Ela pergunta o que há de errado. Sasaki menciona que não sabia que o tópico seria tão constrangedor, então ele quer se desculpar por tê-lo levantado. Tomoya admite que odeia esses tipos de tópicos, mas está ciente de que a única razão pela qual Sasaki o mencionou foi porque muitos jovens acham que é algo divertido. Ela acha a desculpa dele muito boba, então diz para ele voltar a fumar. Sasaki a encara e menciona que a leitura sobre ela é parcialmente verdadeira porque ela é falsa. Por um breve segundo, ela se preocupa que Sasaki saiba que ela é Yamana. Mas Sasaki apenas diz que ela tem tendência a agir de forma fria, mas a verdade é que ela é muito legal. Ele acha que esse lado prestativo dela é sua verdadeira personalidade. Tomoya de repente o agarra pela gola e coloca um cigarro em seus lábios, mencionando que ele estava prestes a fumar aquele cigarro. Sasaki fica confuso, pois acha a ação um pouco insana. Quando Tomoya se oferece para acender o cigarro também, ele tem quase certeza de que ela está chateada com ele.
Assim que o cigarro dele é aceso e eles voltam a fumar, Sasaki decide se desculpar novamente. No entanto, eles mal conversam depois. No dia seguinte, Sasaki visita o supermercado e escolhe um lanche. Ele se sente mal pela noite anterior, pois sabia que deixou a área de fumantes enquanto Tomayo ainda estava brava. Ele está prestes a entrar na fila no balcão de Yamada, mas como se sente culpado, acha que não merece o sorriso doce de Yamada hoje. Ele está prestes a ir para um balcão diferente, mas Yamada de repente diz a ele que pode atendê-lo agora. Sasaki volta nervosamente e traz sua cesta. Yamada começa a escanear os itens sem dizer nada. Sasaki também não parece feliz em estar no balcão dela. A tensão é palpável, e até Goton percebe e gostaria de estar lá para testemunhar o que aconteceu. No dia seguinte, Sasaki é enviado para visitar um cliente. Ele se certifica de que está pronto para a reunião, apesar de se sentir mal pelos últimos dias. No escritório, ele recebe um chá gelado e se acalma instantaneamente após o primeiro gole, aliviado do calor escaldante lá fora. O cliente começa a elogiá-lo por sua proposta, mencionando que ela realmente os ajudou. Enquanto fala sobre o quão feliz o chefe deles está com o trabalho de Sasaki, a previsão do tempo fala sobre a onda de calor. O cliente começa a mencionar que o escritório deles já adotou o traje casual de negócios. Sasaki sorri e diz que gostaria que a empresa dele pudesse fazer o mesmo, mas eles geralmente não têm permissão até o início oficial do verão. A reunião dura até o pôr do sol, e o cliente pergunta se Sasaki voltará para o escritório. Sasaki diz que hoje ele pode ir para casa. Em sua jornada para casa, Sasaki tem dificuldades por causa do calor. Ele está suando muito e sente que, se tivesse que voltar ao trabalho, não teria aguentado. Ele vê uma criança comendo sorvete e decide que pode comprar um para si para o resto da viagem para casa. Ele entra em seu supermercado habitual e fica chocado com a quantidade de pessoas lá. Ao pegar um carrinho, ele percebe que Yamada está lá. Ele se sente sortudo porque este não é o horário de trabalho dela. Então ele para, pois percebe que o uniforme dela agora tem mangas curtas, mostrando um pouco de pele desta vez. Ele sente que a beleza dela é demais para ele lidar hoje, então decide que realmente não precisa do sorvete e apenas vai para casa. Do seu balcão, Yamada percebe que ele saiu. Na noite seguinte, Tomayo pergunta a Sasaki por que ele saiu do supermercado sem comprar nada ontem. Sasaki fica chocado por ela tê-lo visto. Tomayo diz friamente que qualquer um notaria, pois ele é alto e ficou perto da entrada o tempo todo. Sasaki tenta explicar que estava com vontade de tomar sorvete e entrou no supermercado para comprar um. No entanto, como o ar-condicionado estava frio, ele sentiu que não precisava mais. Tamayo não acredita e menciona que achou que Yamada, usando o uniforme de manga curta, o excitou demais. Ele tosse e deixa cair o cigarro no joelho, causando uma leve queimadura. Sua reação confirma mais ou menos a suspeita de Tomayo, então ela o provoca. Ele tenta explicar como sua reação é totalmente normal, mas Tomayo pergunta diretamente se ele achou Yamada bonita ou não. Sasaki está prestes a negar, mas ao ver a expressão de Tamayo, ele decide admitir quietamente que o uniforme de verão combina muito com Yamada. Quando Tamayo menciona que ele está suando muito, ele argumenta fracamente que está muito quente lá fora. Ele então percebe que Tamayo está usando uma jaqueta e se pergunta por que ela não está sentindo calor. Tamayo menciona que mal está usando algo e, para provar, tira a jaqueta, revelando um top curto. Ela sente que Sasaki ficará envergonhado e pedirá desculpas. No entanto, a reação dele é menos divertida, pois sua preocupação é que a barriga dela fique fria. Ela não pode deixar de se sentir um pouco decepcionada com o quão diferente ele reage quando ela é Yamada em comparação com quando ela é Tomayo. Ela se pergunta se é por causa da parte dela que está mostrando pele. Sasaki continua preocupado com ela, então oferece sua jaqueta de trabalho, dizendo que a noite ainda está bem fria, apesar de ser verão. Ele fica chocado quando Tomayo a veste de repente, então ele tem que explicar que queria que ela usasse apenas para cobrir a barriga. No entanto, Tomayo vira as costas para ele e diz para ele ficar quieto, chamando-o de homem armado. Sasaki fica confuso com o termo e pondera seu significado. Sasaki observa Tamayo e não tem certeza se ela está chateada com ele ou não, então ele decide pegar outro cigarro e se pergunta se é isso que as pessoas querem dizer quando dizem que ele é lerdo. Mais tarde, em casa, Yamana pensa sobre o que descobriu. Parece que Sasaki gosta mais de braços do que de barrigas. Ela sente a gordura ao redor do braço e decide largar o lamen dali pra frente. Em 15 de junho, sob o calor escaldante do sol de verão, Suzuki monologa sobre as pessoas sofrendo com o calor lá fora, enquanto ele aproveita o conforto fresco da sala de fumantes. Ele então fica irritado porque está começando a suar, percebendo que o ar-condicionado está quebrado. Ele reclama com Sasaki, acreditando que o chefe dele sabotou propositalmente a unidade de ar-condicionado para que eles não fumassem. Sasaki diz a ele para não se exaltar, senão ele sentirá o calor ainda mais. Sasaki então decide tentar um pequeno truque de adivinhação para determinar quando a unidade será consertada e, de acordo com seus cigarros, ela será reparada amanhã. Ele dá a boa notícia a Suzuki, que exige saber como ele conseguiu essa informação. Sasaki sorri e diz que é apenas sua intuição. Suzuki finge ficar eufórico com a notícia, mas rapidamente ameaça Sasaki se ele estiver errado. Sasaki simplesmente insiste que eles têm que acreditar no futuro fresco que virá.
Mais tarde, à noite, Sasaki visita a área de fumantes da loja de conveniência, onde Goto acidentalmente o espirra com uma mangueira. Ela pede desculpas e explica que se empolgou um pouco durante a limpeza, o que Sasaki parece entender. Em vez de fumar com Tomayo, Sasaki se vê fumando com Goto. Ele acha estranho, mas agradece a Goto por encontrar uma troca de roupa para ele. A Goto diz que é o mínimo que ela pode fazer, já que o molhou sem querer. Ela também pede para Sasaki não ser tão formal, pois parecem ter a mesma idade. Isso faz Sasaki engasgar, pois não achava que ela era da sua idade. Goto comenta que Sasaki parece ter uns 40 anos e que Shida acabou de fazer aniversário. Sasaki a olha espantado, achando 40 anos muito jovem para gerenciar o supermercado. Goto supõe que Sasaki seja do tipo que se espanta sempre que descobre a idade de alguém. Ela se pergunta em voz alta qual foi a reação de Sasaki ao descobrir a idade de Tomaia. Sasaki fica confuso e admite honestamente que nunca soube a idade de Tomaia. Isso faz Goto engasgar um pouco antes de confrontá-lo. Dado que Sasaki fuma com Tamaia há algum tempo, ela descobre que Sasaki mal fez perguntas pessoais a Tamaia, o que a faz se perguntar se Sasaki sequer se interessa por ela. Sasaki se defende, afirmando que tem esse tipo de interesse. Ele menciona querer saber mais sobre Tomoya porque, apesar das provocações constantes, ela ainda lhe dedica seu tempo. Ele acrescenta que ela não precisa compartilhar detalhes, pois ele fica feliz apenas em ouvi-la falar sobre qualquer coisa. Goto o estuda e agora entende por que Yamato realmente gosta dele. Ela decide testar algo e pergunta a Sasaki se ele está apaixonado por Tamaia. Sasaki não nega, mas questiona a conclusão. Goto continua perguntando se ele odeia Tamaia. Sasaki imediatamente empalidece e raciocina que gosta dela. No entanto, antes que ele possa terminar de se explicar, Tamaia chega de repente, tendo voltado das compras. Kagoto então recebe um toque de seu interfone, exigindo que ela volte para a frente para lidar com o cliente. Antes de sair, ela diz a Sasaki que voltará para pagar a lavagem a seco e sugere que ele converse com Tamaia enquanto isso. Tamaia finalmente olha para Sasaki, mencionando que suas roupas estão todas molhadas. Sasaki fica nervoso e explica que teve um pequeno acidente enquanto ela estava fora. Ele então pergunta se ela por acaso ouviu a conversa que ele estava tendo com Godo. Em vez de responder, Tomaia joga uma toalha em sua cabeça e começa a secá-la. Ele tenta dizer a ela que não precisa secar seu cabelo, porque ele não se molhou, mas então ele ouve Tomoya dizer 24. Ele a olha chocado e pergunta o que o número significa. Tomoya simplesmente o provoca, dizendo que ele pode pensar no que o número significa em seu caminho para casa. Em um dia especialmente movimentado no trabalho, Sasaki lida com mais tarefas do que o normal porque seu chefe está em uma viagem de negócios. Ele a supera com dificuldade porque nunca há uma transição suave nas tarefas. Embora Sasaki consiga manter a calma na maioria de seus deveres, o problema aumenta quando ele descobre que uma colega chamada Ito desapareceu repentinamente. Ele decide lidar com o problema pessoalmente, visitando Ito. No final da noite, ele finalmente envia o último e-mail. Ele fica aliviado, mas entra em pânico novamente ao perceber que está muito tarde, o que o leva a sair correndo do escritório para pegar o último trem. Infelizmente, ele o perde. No dia seguinte, Sasaki acorda cedo como sempre e se prepara para o trabalho. Ele decide fumar um cigarro antes de sair, mas percebe que está completamente sem cigarros. Ele vai para o trabalho sem eles e revisa suas tarefas do dia. Enquanto faz isso, uma colega se aproxima dele e diz que um de seus familiares foi levado às pressas para o hospital. Sasaki imediatamente permite que ela cuide de sua família, oferecendo-se para assumir todo o trabalho urgente dela para o dia. A colega vai para sua mesa para entregar seus arquivos a Sasaki, que acabaram sendo uma carga massiva de trabalho inacabado. Então, ele descobre que Ito, mais uma vez, não compareceu ao trabalho. Ele suspira e desaba em sua cadeira, sabendo que será o início de um dia muito longo. Em 22 de junho, Sasaki acorda em seu horário habitual e nota o tempo nublado. Ele vai para o trabalho, já se sentindo tão sombrio quanto os céus lá fora. No entanto, ele precisa manter uma atitude positiva, porque Suzuki e os outros trabalhadores dependem dele para animá-los. O resto da semana continua no mesmo padrão árduo, a ponto de, no dia anterior ao retorno de seu chefe, Sasaki ter dificuldade até para sair da cama. Seu chefe retorna de sua viagem de negócios trazendo uma tonelada de lembrancinhas. No entanto, o resto da equipe está exausto de ter que lidar com tudo sozinho em sua ausência. O chefe pensa erroneamente que a falta de energia deles se deve simplesmente ao mau tempo. Mais tarde, Sasaki finalmente vai para casa. Ele sente sua energia se esgotando lentamente, já que o escritório o manteve trabalhando por 14 dias seguidos. Enquanto caminha, ele vê Tomoya na calçada. Tomoya fica feliz em encontrá-lo e pede um favor, se ele não estiver muito cansado. Ela mostra a ele um monte de amuletos Teru Bozu. Tomoya diz que Goto os faz pendurar durante a estação chuvosa, e que as crianças e a equipe geralmente desenham rostos neles. Ela recebeu sua cota de amuletos, mas encontrou um problema. Ela mostra a ele um rosto de cachorro mal desenhado em um dos amuletos, e Sasaki tem que segurar o riso. Então ela o desafia a compartilhar seus pensamentos honestos. Sasaki dá a resposta segura, explicando que arte é uma forma de expressão. Tamaia pede se ele pode rabiscar em alguns amuletos para ela, e ele decide tentar.
Ele rabisca um desenho e mostra para Tamaya, que não consegue deixar de rir da semelhança impressionante que o amuleto tem com Godo. Sasaki sorri, feliz por tê-la feito rir hoje. Ele pega outro amuleto e, desta vez, desenha as feições dela. Sasaki menciona que ela é bem fácil de desenhar. Tamayo diz que é provavelmente porque ele a olha muito. Como agradecimento, ela decide tentar desenhá-lo também. Enquanto Sasaki espera ela terminar, ele comenta que realmente gosta disso. Tamayo assume que ele se refere ao desenho dela, mas ele na verdade se refere ao cigarro. Ele menciona que o gosto e a aparência são melhores, algo que ele nota toda vez que fuma enquanto chove. Ele menciona ter esquecido desse conforto até hoje por causa do quão ocupado o trabalho tem sido. Ele se pergunta se fumar ali o lembrou daquela paz, e ele adormece com esse pensamento reconfortante. Tamaya arranca o cigarro de seus lábios e lhe deseja boa noite. Ela decide continuar fumando ao lado dele enquanto ele descansa. Na manhã seguinte é fim de semana, e Sasaki acorda porque esqueceu de desligar o alarme do trabalho. Ele esperava dormir o máximo que podia hoje. Ele então nota que tem um rabisco na mão, que ele suspeita ter sido desenhado por Tamaya enquanto ele dormia. Ele sorri ao se lembrar que a caneta que ela usou era à base de óleo. Mais tarde naquele dia, ele vai para sua varanda fumar. Enquanto relaxa, ele ocasionalmente olha para o rabisco que Tamaya fez em sua mão. Ao pôr do sol, Yamada está fazendo uma pausa na sala de descanso, onde todos os amuletos estão guardados. Ela prepara feliz seu miojo, mas Goto a flagra e pergunta por que ela está comendo miojo depois de prometer parar. Yamada argumenta que pode queimar depois. Goto diz a ela que ela pode ir embora mais cedo hoje porque não esperam muito movimento mais tarde. Yamada fica um pouco decepcionada, pois preferiria ter trabalhado direto em vez de fazer uma pausa para comer. Goto diz que foi uma decisão de última hora, acrescentando que se Yamada ainda quiser ser paga por um turno completo, ela pode ficar e ajudar a verificar as datas de validade do estoque. Yamada decide rapidamente que prefere ir para casa mais cedo. Como não precisa mais trabalhar, ela vai para frente comprar alguns itens. Ela decide pegar algumas bebidas e um lanche rápido antes de encerrar o dia. Ela se sente mal por sair cedo, porque não verá Sasaki mais tarde. No entanto, ela nota Sasaki no supermercado também, pegando seus lanches habituais. Ela considera brevemente usar essa oportunidade para se aproximar sorrateiramente e assustá-lo, mas decide que fazer isso dessa forma é um pouco entediante. Em vez disso, ela opta por uma abordagem diferente. Yamada arruma o cabelo como faz para o trabalho e o chama docemente. Sasaki fica chocado ao vê-la de roupa casual em vez de atrás do balcão, o que o faz derrubar seus itens. Yamada fica completamente satisfeita com a reação dele, mas mantém uma expressão educada. Ele explica que estava distraído e derrubou as coisas por acidente. A visão dela de roupa casual o pegou completamente de surpresa, então ele tenta se convencer de que é errado ficar tão animado com isso. Yamada lhe entrega um dos itens que ele derrubou, o que leva um momento para ele registrar antes de aceitá-lo gratamente. Ele tenta manter a calma recitando um trava-línguas em sua mente. Yamada então nota que está em frente ao corredor de salgadinhos e decide pegar um para si. Ela está prestes a escolher alguns biscoitos, mas então avista vários outros doces que parecem ótimos, deixando-a incerta sobre o que escolher. Sasaki tira uma caixa de cigarros e diz a ela para atribuir cada opção de lanche a um dos 3 cigarros visíveis pela abertura. Quando ela termina, ele bate na outra ponta da caixa e um cigarro começa a deslizar para fora. Sasaki diz a ela que o lanche que ela atribuiu àquele palito específico é o que ela deve comprar. Ele então percebe que está agindo de forma um pouco vergonhosa na frente dela e vai se desculpar, mas Yamada decide seguir o conselho dele e compra o lanche. Yamada pergunta se Sasaki usa esse método com frequência, e Sasaki responde que o truque é mais do que mera superstição para ele. Até agora, sempre que ele faz isso, a previsão se concretiza, desde se ele pode ir para casa mais cedo, até verificar se alguém está no balcão. Ele decide não se explicar mais e se despede educadamente de Yamada. Mais tarde, Yamada fuma na área designada do lado de fora. Ela sabe muito bem que Sasaki usa esse método exato para prever se ela está trabalhando no balcão. Como Sasaki confia no truque, ela decide experimentá-lo com sua própria caixa. Ela atribui os palitos a diferentes resultados, focados em como Sasaki eventualmente descobrirá seu segredo. No entanto, em vez de apontar para uma única resposta, todos os 4 palitos se movem ao mesmo tempo. Ela se pergunta se isso significa que Sasaki está prestes a se meter em sérios problemas. De fato, Sasaki já está correndo de volta para o supermercado para pagar uma revista que ele acidentalmente saiu sem pagar. Assim que ele chega, Ji é imediatamente encurralado e repreendido por Godo. Um dia, Sasaki olha para a pasta contendo os resultados de seu exame médico anual. Ele decide finalmente abri-la, e Suzuki nota que Sasaki teve um ótimo desempenho para um homem de sua idade. Sasaki pergunta se Suzuki recebeu algum aviso. Suzuki fica triste ao admitir que seu ácido úrico e triglicerídeos estão altos, mas ele sente que os resultados vão melhorar logo, pois a esposa dele prepara comida saudável desde o último exame. Ele mostra seu almoço caseiro, e Sasaki fica impressionado com a dedicação da esposa de Suzuki. A quantidade de comida que ela preparou parece suficiente para um pequeno exército. Suzuki diz que precisa comer tudo sozinho, pois a esposa fez por amor. Mais tarde, Sasaki escolhe alguns itens no supermercado e é atendido por Yamada.
Quando ela dá o troco, também entrega um cupom para bebidas não alcoólicas. Sasaki agradece, admitindo que quer parar de beber temporariamente por causa de um exame de saúde. Uma noite, Toyama provoca Sasaki por fumar quando deveria focar em ficar saudável para o check-up. Sasaki fica chocado ao saber que ela sabe do exame exigido pelo escritório, mas lembra que contou a Yamada, então ela deve ter contado a Toyama. Ele diz a Toyama que já reduziu os cigarros, mas Toyama adivinha que ele reduziu no máximo 2. Sasaki não pensa em uma resposta inteligente, então perguntam a Toyama se os funcionários do supermercado também fazem exames de saúde. Toyama diz que sim, e que o deles também está próximo. Isso faz Sasaki se perguntar se ela corta algo, como ele. Toyama considera seus hábitos, e lembra que geralmente decide beber apenas uma colher de caldo, em vez de terminar toda a sopa do seu miojo. Ela conta isso como um corte, e diz a Sasaki que faz isso porque acredita em investir na saúde. Sasaki acha ela muito legal e madura para pensar assim na idade dela. Ele a acha ainda mais admirável, e mostra sua sacola de compras, cheia de comida não saudável, desejando ter a mesma determinação dela para ser mais saudável. Tigama nota uma grande quantidade de salgadinhos desta vez. Sasaki explica que o médico tem dito para ele ganhar peso, mas ele sempre tem dificuldade em mantê-lo. Tigama aperta sua pele e comenta que ele é só pele e ossos. Ela diz para ele experimentar a seção de delicatessen do supermercado, confiante de que ele ganhará peso se comer mais de lá. Sasaki agradece o conselho, mas sabe que tem um hábito pior que pode afetar mais seus resultados do que o peso: fumar. Toyama pergunta curiosa o que ele fará se for mandado parar de fumar seriamente. Ele olha o cigarro na mão por um momento, e ele e Toyama dizem em uníssono que o chefe dele continuará a insultá-lo de qualquer forma. Sasaki conclui que, sem fumar, talvez não consiga lidar com o estresse, então fumar continua essencial para ele. Toyama concorda, admitindo que também teria dificuldade em parar se fosse mandada fazer o mesmo. Vendo o quão preocupado Sasaki está com tudo, ela dá um leve soco no braço dele e diz que agora lhe concedeu um corpo invencível. Sasaki vê que ela está tentando animá-lo e se sente grato por seu cuidado. Mais tarde, ele começa a andar para casa, visivelmente de melhor humor do que antes. Ele atribui seu humor atual a Toyama, que conseguiu aliviar suas preocupações por ele ter uma forte tendência a pensar demais. No entanto, ele se sente mal novamente ao lembrar que é totalmente possível o médico mandar ele parar de fumar, e se isso acontecesse, ele teria que obedecer. Nos dias que antecedem o exame, Sasaki faz o possível para ser mais saudável e até fumar menos. Consequentemente, ele não se junta a Toyama para fumar. No dia do exame, ele é chamado e conversa com o médico. À noite, Yamato se preocupa com os resultados. No dia em que receberam os resultados, Suzuki fica feliz porque todos os seus exames deram bons. Ele decide não se preocupar e tira selfies com seus ótimos resultados para enviar à esposa. Enquanto isso, Sasaki sente um pavor absoluto de seus próprios resultados. À noite, quando visita Toyama, ela nota que ele parece ter perdido o ânimo. Sasaki parece ter visto um fantasma, enquanto pergunta tristemente se fumar é realmente tão ruim para a saúde. Os olhos de Toyama se arregalam, entendendo que seus resultados devem ter sido terríveis. Mais tarde, Yamana compartilha a notícia com Go-Chu, dizendo até que Sasaki decidiu parar de fumar para os exames e o tratamento de que precisa. Go-Chu sente pena dele, sabendo o quão difícil é parar completamente. Go-Chu então nota que Yamana parece triste, então pergunta o que há de errado para causar uma expressão tão triste. Yamada admite que está incomodada porque Sasaki perderia o único motivo para visitá-la na sala de fumantes. Goto suspira e sugere que Yamada finalmente conte a verdade a Sasaki, e diga que Toyama e Yamada são, na verdade, a mesma pessoa. Yamada fica quieta, e Go-To tenta fazê-la responder, mas elas são interrompidas por um cliente que Go-To precisa atender. Yamada escapa e pensa consigo mesma que sabe que eventualmente terá que contar a verdade a Sasaki. No entanto, agora, ela está genuinamente com medo de compartilhar seu segredo. Mais tarde naquela noite, Sasaki passa pela área de fumantes do supermercado, mas em vez de entrar, decide continuar seu caminho para casa. Toyama o alcança e dá um tapa nas costas dele para chamar sua atenção. Assim que a tem, ela diz para ele segui-la, levando-o de volta à área de fumantes. Assim que estão sentados, Toyama está prestes a acender um cigarro, mas lembra que Sasaki planeja parar, então se contém. Sasaki diz para ela acender e explica que só quer mascar um palito apagado mesmo. Toyama decide fazer o que lhe foi dito e acende seu cigarro. Depois de relaxar por um momento, ela pergunta se Sasaki realmente planeja parar de fumar para sempre. Sasaki parece perdido e se pergunta se é realmente possível para ele parar. Toyama, pela primeira vez, não tem resposta para ele. Sasaki fica sentimental e agradece por ela o ter convidado para fumar todos aqueles meses atrás. Ele não quer deixar de vê-la, então espera que ainda possam conversar sempre que ele a encontrar na loja. Toyama se prepara e está prestes a admitir que ela é Yamato, quando o celular de Sasaki toca de repente. Ele atende, e parece ser uma grande notícia, pelo jeito que ele fica inquieto durante a ligação. Quando termina, ele se senta pesadamente e coloca o cigarro de volta na boca. Ele então diz a Sayama que houve um diagnóstico errado e que ele está muito saudável para a idade dele.
Tigama fica irritada e dá um tapa forte nas costas dele. Ela continua a dar tapinhas nele enquanto Sasaki pede desculpas, mas ele parece incrivelmente feliz com a situação, mencionando que está feliz porque isso significa que ele pode continuar fumando com ela. Ele então se acalma e pergunta o que Tanayama queria dizer a ele antes do telefone tocar. Taeyama decide não dizer nada e, em vez disso, acende a ponta do cigarro dele com o dela. Ela diz que vai compartilhar outra hora, mas por enquanto, ela está feliz que eles podem continuar fazendo isso. No entanto, ela o lembra firmemente que ainda está irritada com ele por provocá-la daquele jeito. Um dia, Gamata pratica seu sorriso no espelho. Muno a admira por trabalhar tanto e menciona que ela também precisa praticar sorrir. No entanto, Yamada diz a Muno que ela já tem o sorriso perfeito. Gol vai até elas e pede a Yamada uma foto e uma entrevista. No início, Yamada acha que é para material de RP padrão, mas Godo revela que Yamada é na verdade uma indicada ao prêmio de melhor sorriso. Yamada rapidamente muda para sua personalidade profissional de atendimento ao cliente e fica pronta para a entrevista. Godo comenta como Yamada consegue mudar de persona facilmente hoje em dia, comparado a quando era apenas atendente. Yamada entrou no supermercado como atendente há 8 anos, quando mal conseguia forçar um sorriso. Go a repreendeu por isso, mas Yamada ainda não via o que havia de errado. Go ficou irritada com a situação porque Yamada era perfeita em tudo, exceto em sorrir, deixando Go se perguntando como ela poderia ensiná-la. Yamada mencionou que seu trabalho estava longe de ser perfeito, pois recebia reclamações sobre seu atendimento ao cliente. Go disse a ela que as reclamações vinham de um cliente específico, então ela tinha certeza de que esse indivíduo estava apenas usando Yamada como desculpa para dar uma avaliação ruim à loja. Ela prometeu resolver a situação com o cliente, e disse a Yamada que ela não deveria se preocupar muito com isso. Yamada era muito grata a Godo por ser tão gentil com ela. Durante seu turno, Yamada conseguiu realizar suas tarefas habituais da forma mais tranquila possível até que um homem deixou cair sua cesta ao lado dela. Apesar de quão educada e respeitosa Yamada tentou ser, o homem continuou a repreendê-la e insultá-la por cada erro que ele alegava que ela havia cometido, mesmo quando não havia nenhum. Sua voz alta começou a chamar a atenção da multidão, deixando outros compradores inquietos demais para continuar suas compras. Uno correu para o escritório administrativo, onde contou a Godo e ao gerente sobre o cliente problemático com quem Yamada estava lidando. Eles decidiram finalmente resolver a situação com o cliente, mas antes que pudessem intervir, Sasaki apareceu. Ele reclamou que o cliente estava levantando tantas questões irrelevantes que se tornou cansativo para ele apenas ficar na fila e ouvi-las. Sasaki até mencionou que não era a primeira vez que isso acontecia, afirmando que tinha certeza de que o homem era totalmente culpado. Go e o gerente então foram escoltar o cliente irritado para fora. Antes de sair, Go sugeriu que Yamada tirasse uma folga e que Muno pudesse assumir, o que ela fez exatamente. Lá fora, Sasaki estava fumando, então Yamada se aproximou dele e agradeceu por desescalar a situação. Ela mencionou que toda a situação foi culpa dela porque ela tinha poucas habilidades de atendimento ao cliente. Sasaki explicou que não a ajudou por puro altruísmo. Admitiu que teve um dia ruim no trabalho, Samu já estava mal-humorado para começar. Quando ele entrou na fila para pagar suas compras, viu a comoção e se sentiu ainda pior porque uma caixa que sempre foi legal com ele estava sendo xingada. Yamato ficou chocada porque nunca se considerou legal. Sasaki mencionou que fazer fila no balcão dela sempre significava que seus itens seriam verificados rapidamente e minuciosamente. Para ele, estava claro que Yamada sempre dava 100% no trabalho. Yamada então se lembrou de todo o esforço que ela colocou em servir cada cliente e de como ela praticou desesperadamente seu sorriso a cada chance que tinha. Sasaki ficou chocado quando Yamana de repente começou a chorar bem na frente dele. Yamana furiosamente começou a enxugar os olhos, tentando negar que estava chorando. Ela ficou surpresa que ele reconheceu que ela estava dando o seu melhor, e desabafou sobre o quão frustrada ela estava com seu percebido mau atendimento ao cliente, bem como ela era constantemente alvo daquele cliente específico. Ela mencionou que realmente queria ser uma excelente caixa porque genuinamente amava o trabalho. Sasaki a acalmou um pouco e disse a ela que, se ela amava esse trabalho, então ela ficaria bem, desde que continuasse nele. Seus olhos de repente lacrimejaram ainda mais, e ela culpou o choro pela fumaça do cigarro que ele estava soltando. Sasaki pediu desculpas, e isso fez Yamada finalmente rir e dar um sorriso genuíno. No presente, Go terminou de entrevistá-la. Yamada pergunta a Go se ela se lembra de Sasaki, e se por acaso ela sabe o nome dele. Mas, Go menciona que muitos clientes vêm e vão, então ela não consegue lembrar nomes ou rostos muito bem. Yamada também nunca descobriu o nome dele, mas ela conseguia vê-lo com frequência, já que ele sempre fumava do lado de fora depois de fazer compras com elas. No entanto, a gerência acabou removendo o cinzeiro da frente devido a uma reclamação de cliente, e Sasaki parou de aparecer. A área designada para fumantes foi movida para os fundos do prédio, e Yamada sempre se perguntou onde exatamente Sasaki poderia ter ido. Uma noite, Yamada usa sua personalidade doce para tentar convencer Go de que ela não precisa do aumento e não precisa fazer a prova para isso. No entanto, Godo insiste que ela faça, e até se oferece para ajudá-la a revisar. Enquanto as duas garotas se dedicam a isso, Godo acha que Yamada ficará bem, já que ela tem poucas perguntas.
No entanto, quando ela olha para Yamada, ela descobre que Yamada está, na verdade, dormindo. Em outra noite, Sasaki vai ao supermercado como sempre, mas não vê Yamada em seu balcão habitual. Ele se pergunta se o horário dele está errado, já que não a vê por perto ultimamente. Ao sair da loja, ele se pergunta se alguém sem relação com Yamada tem o direito de se preocupar com ela. Ele decide que não precisa se preocupar, contanto que Yamada continue sorrindo lindamente onde quer que esteja. Ele não percebe que disse isso em voz alta até que Toyama aponta. Ela está saindo do supermercado e decide que quer provocar Sasaki sobre seus pensamentos. Então ela o convida para fumar no local habitual nos fundos do supermercado. Nos fundos, Toyama diz a Sasaki para não se preocupar com Gamata e revela que todos os funcionários são obrigados a fazer um exame promocional e ela está apenas tirando um tempo para estudar para ele. Sasaki suspira aliviado, o que Toyama percebe facilmente e o provoca por isso. Sasaki explica que está apenas aliviado, então se desculpa com Toyama porque ele sempre depende dela para obter informações pessoais sobre Yamada. Toyama se sente decepcionada com Sasaki novamente porque ele ainda não percebeu que ela é, na verdade, Yamada. Ela decide dizer a ele que, independentemente dos resultados de Yamada, tudo voltará ao normal em breve. Sasaki então diz a Toyama que acha Yamada incrível por conseguir estudar além de seu trabalho regular. Toyama então tem uma ideia e dá a Sasaki um post-it em branco e o instrui a escrever algo legal nele. Embora ele esteja desconfiado do motivo, Sasaki decide escrever nele de qualquer maneira e entrega o papel para Toyama. Toyama dá uma olhada no que está escrito e sorri, então se levanta e caminha alguns passos provocando Sasaki que ela dará o bilhete para Yamada. Sasaki entra em pânico e exige que o bilhete seja devolvido. A princípio, ele diz a ela que seria estranho Yamada receber um bilhete estranho de um estranho, e teme que isso possa arruinar o humor dela. Mas então, ele diz a Toyama que pelo menos quer escrever um melhor se for para Yamada, mas Toyama se recusa e promete que o bilhete dele é exatamente o que Yamada precisa. Em troca, ela escreve um bilhete para ele e diz que ele deve olhar para o que ela lhe deu sempre que o chefe dele ficar bravo com ele. No dia seguinte, o chefe de Sasaki fica bravo com ele. Ao retornar ao seu lugar, ele conta a Suzuki o motivo da bronca e se lembra que Toyama lhe deu um bilhete para olhar naquela situação específica. Ao olhar, ele vê que diz para ele agredir o chefe, completo com um desenho de cartoon. O bilhete faz Sasaki rir. Na sala dos funcionários do supermercado, Goto diz a Yamada que ela passou no exame. Quando Yamada fica presunçosa com isso, ela repreende Yamada porque ela inicialmente começou os preparativos para o exame com zero motivação. Então ela quer saber por que Yamada de repente decidiu se dedicar mais. Yamada solta uma risada despreocupada e menciona que quer impressionar Goto, mas depois também admite que tem um amuleto da sorte de alguém. No escritório de Sasaki, Suzuki sente que o dia já está horrível, então ele decide almoçar mais cedo para se sentir melhor. Ele diz a Sasaki que está surpreso que Sasaki esteja lidando com tudo bem sem algo como uma refeição caseira para animá-lo naquele dia. Sasaki decide olhar para o bilhete e sorrir para ele, já que é a razão pela qual ele tem passado o dia. Seu chefe de repente o repreende por trás, e ele amassa acidentalmente o bilhete. Decidindo não irritar ainda mais o chefe, ele se move para visitar alguns clientes e sai apressado do escritório. Fora do escritório, ele verifica o bilhete que Toyama lhe deu, aliviado por estar apenas amassado e não destruído. Ele decide alisá-lo e colocá-lo no estojo do cartão do trem para guardá-lo. Mais tarde naquela noite, ele encontra Toyama em sua área de fumantes, e ele se sente eufórico quando ela dá a notícia de que Yamada passou. Ele tenta agir de forma indiferente, mas então Toyama o provoca dizendo que provavelmente foi o bilhete de Sasaki que serviu como amuleto da sorte dela. Sasaki fica envergonhado porque não acha que Toyama daria o bilhete dele para Yamada. Ele diz a Toyama que está confiante de que Yamada não teria passado mesmo sem suas palavras. Ele tenta alcançar algo em seu casaco, mas seu cartão de trem cai. Ambos acabam olhando para ele por um tempo, e Toyama acha suspeito, então ela pega o cartão do chão. Ela nota o bilhete que ela escreveu para ele ali. Ela lhe dá um olhar provocador e instantaneamente sabe que Sasaki tem usado o bilhete dela como amuleto da sorte também. Ela o coloca na cabeça dele e pergunta se isso o ajudou de alguma forma. Então ele admite que funciona como um pé de coelho, uma frase que intriga Toyama. Mais tarde, naquela noite, Yamato decide pesquisar o significado online e descobre que um pé de coelho é basicamente um amuleto da sorte. Ela sorri para si mesma, porque é claro que isso importa para Sasaki, porque ele o guarda, mesmo estando amassado. Um dia no supermercado, uma colega, Maizawa, fala com Yamada sobre um fantasma nos fundos da loja. Elas falam sobre como uma de suas outras colegas da seção de hortifruti parou de fumar por ter visto o fantasma. Elas apostam que sua colega pode ficar mais forte se Yamada e ele passarem algum tempo juntos. Embora Yamada brinque que tem mais medo de itens com preços duplos do que de fantasmas, enquanto a conversa continua, os pensamentos de Yamada se desviam para Sasaki, pois ela espera que ele a visite esta noite. Mais tarde, à noite, depois que Sasaki termina as compras, ele vai para os fundos, apenas para ver que Toyama não está lá. Ele fica chocado quando Toyama faz um som assustador atrás dele. Satisfeita com a reação dele, Toyama se senta e decide contar a Sasaki que houve avistamentos de fantasmas em sua área de fumantes.
Sasaki parece indiferente à notícia e acende seu cigarro, fingindo interesse na conversa. Então, Toyama decide dizer a ele que Yamada está perto deles de mangas curtas, e isso consegue fazê-lo reagir. Agora que tem a atenção repentina dele, Toyama repete que eles têm um fantasma, e Sasaki volta à sua disposição habitual. Isso incomoda Toyama, então ela tenta enfatizar a maneira como diz, e Sasaki diz a ela que ter um fantasma por perto não o incomoda realmente. E ele percebe que tem mais medo de gente viva do que de fantasmas. A Toyama acha isso um pouco decepcionante, pois esperava que o Sasaki reagisse com medo. O Sasaki se pergunta se a Toyama está com medo, e é por isso que ela não para de tocar no assunto. A sugestão a deixa furiosa, e ela decide encará-lo por acusá-la de estar com medo. O Sasaki pede desculpas, mas não consegue se livrar da sensação de que ela pode estar escondendo algo. Ainda assim, para manter a Toyama de bom humor, ele diz que só tocou no assunto para manter a conversa fluindo. De repente, eles ouvem e veem a divisória se movendo, o que assusta os dois. O Sasaki insiste em ser quem vai verificar, mas a Toyama hesita em ficar sozinha. Quando o Sasaki recua com o movimento, ele esbarra na Toyama atrás dele e pede desculpas por tê-la atingido. Mas então ele percebe que a Toyama está segurando as costas do seu casaco com medo. Depois de um tempo, ele diz a Toyama que está tudo bem, pois o movimento foi causado por um cachorro chamado Daiguru. De repente, a porta se abre com um estrondo, e a Goto chama Daiguru pelo nome, e então percebe o Sasaki e a Toyama ali. Os dois descobrem depois que Daiguru pertence a uma senhora idosa que frequenta o supermercado. A senhora ganhou uma viagem do supermercado, mas hesitou em ir porque ninguém poderia cuidar de Daigoro, então a Goto se ofereceu para cuidar dele enquanto isso. Como a Goto encontrou Daigoro, ela o leva na coleira para que possam começar a caminhada para casa. Antes de ir, ela lembra a Toyama de lhe dar um relatório. Vendo que não há fantasmas e que está ficando muito tarde, o Sasaki decide que também é hora de ir para casa. Ele arruma suas coisas e se despede da Toyama, lembrando-se de pedir desculpas por tê-la esbarrado mais cedo. A Toyama o observa sair com uma expressão irritada. Na verdade, ela fez de propósito que eles se esbarrassem, e o Sasaki age como se não soubesse das intenções dela. Ela grita que ele é um idiota, o que o choca porque ele ouve, já que ainda não está muito longe. No dia seguinte, a Yamada apresenta Daiguru para Maizawa e a Uno. No entanto, ela diz às colegas que o nome do cachorro é, na verdade, Sasaki. A Goto ouve isso e repreende a Yamada por espalhar desinformação, dizendo a todos que Sasaki é um cliente. A Yamada fica um pouco decepcionada por não conseguir que as outras chamem o cachorro de Sasaki. A expressão irritada no rosto da Yamada faz a Goto perceber que algo interessante deve ter acontecido entre a Yamada e o Sasaki na noite anterior. A Maizawa então pergunta sobre a caixa que a Goto está carregando. O grupo espia lá dentro e a Goto explica que são decorações temáticas de verão que eles podem usar para decorar a loja. Ver todo o material dá uma ótima ideia para Yamada. À noite, o Sasaki está a caminho da loja, relembrando por que seu chefe o repreendeu mais cedo. Ao chegar na área de fumantes, ele nota uma bacia de água no chão. A Toyama então sai e parece até levemente surpresa em vê-lo. Como o Sasaki acha que é um mau momento para ela, ele se oferece para sair para que ela possa fazer sua pausa em paz, mas a Toyama insiste que ele relaxe com ela um pouco. Quando o Sasaki se senta, ele percebe que a Toyama colocou os pés na bacia, e ele acha que usá-la assim é uma ótima maneira de aproveitar um cigarro. A Toyama diz a ele que eles podem relaxar e se refrescar, desde que façam seu trabalho corretamente. Isso faz o Sasaki lamentar sua situação, onde eles nem têm permissão para ter ar-condicionado ou almofadas de resfriamento. A Toyama decide oferecer um pouco de espaço na bacia para ele, mas o Sasaki acha muito embaraçoso para ele se juntar a ela. Então ela se oferece para borrifar água nos pés dele com a mangueira para que ele possa se refrescar um pouco. Apesar de hesitar, o Sasaki decide ceder às exigências dela e instantaneamente sente alívio ao sentir a água tocar seus pés. Ele está tão perdido em seu alívio, devido ao sofrimento anterior com o calor, que a Toyama consegue borrifar água em seu rosto sem que ele perceba até ser tarde demais. Ela revela que usou uma pistola de água e esperava que o Sasaki lhe desse uma boa reação. Em vez de ficar todo atrapalhado como costuma fazer, ele lhe dá um sorriso aliviado e admite que na verdade se sente bem por causa do calor. A Toyama diz a ele que é difícil provocá-lo e que ele entenderá melhor as intenções dela se decidir se aproximar dela sem ser atingido. Novamente, o Sasaki se vê cedendo aos jogos dela, mas por causa de seus reflexos lentos, ele é atingido muitas vezes com a pistola de água. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.